Na verdade, eu conheço a Marli a vida inteira, praticamente. Nós somos muito amigas. E, Marli, como é que é a nossa história? Nós temos um caso aqui, porque nós nascemos no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Você é um pouquinho antes, por isso você vai sempre um pouco adiantada. Alguns minutos antes, eu nasci algumas horas antes. Então eu estou sempre um passinho, né, experimentando a coisa. Mas tivemos muitas experiências juntas. Mas como é que você vê isso, nós na nossa idade, né, olhando para o nosso passado e vendo tanta aparente coincidência, porque coincidência não existe. Nós temos uma série de coisas aí. Esse negócio de nascer quase na mesma hora deve ter a sua influência, porque olha que nós temos personalidades muito diferentes. Muito diferentes. E, no entanto, vidas que têm uns paralelismos interessantes, né? Bem interessantes. Ambas temos o mesmo número de filhos, ambas nos dedicamos à mesma coisa, ou parecida, não é? Como é que você vê isso, Marli? Bom, eu acho que tem certas energias que acompanham-se, não é? Pois é, dentro da tua visão aí, quer dizer, dentro dessa visão de tempo, dentro dessa visão terapêutica que você tem todo um lado místico também, né? Eu me lembro que nós começamos, eu e a Marli começamos essa busca também, cada uma pelo seu caminho, mas em vários momentos nós nos encontramos. E houve um momento, especialmente lá no início dos anos 70, fazíamos inclusive pesquisas em psicofonia, que hoje é a transcomunicação, né? com cientistas como Hans Bender, que era um físico muito famoso e um dos incentivadores dessa. E de lá para cá seguimos cada uma com suas buscas, né? Essa é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vai por caminhos completamente diferentes, a gente não se vê um ano e meio, aí quando se encontra, estamos no mesmo lugar, tendo ido, subimos a montanha por lugares diferentes e nos encontramos, você não sente isso? Exatamente. Não é? Não é uma coisa assim que uma imite a outra, não, a gente coincidentemente se encontra. Pois é, olha o que eu pensei, aí vai a outra e diz, e eu também pensei a mesma coisa. É interessante isso, né? Mas fala um pouquinho mais do seu trabalho, porque eu estou interessadíssima, Marli, na verdade, nesse teu trabalho online, para ver até se nós colocamos aqui o teu trabalho. Seria ótimo ter você lá da Espanha, ensinando aqui também ao nosso público, né? Que ele pudesse aproveitar esse trabalho. Então, depois dessa primeira parte aí que você nos colocou, o que é que você depois, como é que você dá seguimento a esse jogo da atenção? Bom, o jogo da atenção é um trabalho muito mais amplo que o que nós estamos falando aqui, porque ele tem vários passos. Ele começa com essa purificação, depois tem uma harmonização do que é o masculino e o feminino, no qual você trabalha muito a parte da adolescência, a parte do trabalho, como é que é isso? da comunicação, porque a nossa cultura nos traz muitas coisas ótimas e muitas coisas que são freios no nosso desenvolvimento. Dependendo da cultura onde você nasceu, o fato de ser mulher ou ser homem tem uma conotação completamente diferente. Então a gente é influenciada não somente pela família, que é evidente, senão também pela cultura na qual você nasceu. E a adolescência tem umas conotações completamente diferentes da infância. A forma de trabalhar um trauma de adolescência não tem nada a ver com um trauma da infância. Mas continuam sendo memórias vivas que podem ter acontecido anteontem também. Porque como um adulto, você já está defendida, você já sabe se defender das coisas. Quer dizer, se tem um leão aí fora, é ótimo você ter medo. É ótimo. Você está se salvando. Mas a maior parte dos nossos medos são subjetivos, não são objetivos. Foram lembranças que ficaram aí. Então, a forma de trabalhar tudo isso vai destravando. É como se, naturalmente, a gente fosse como um rio que flui.
Então você vai tirando os obstáculos e você vai vendo que você vai fluindo, você vai... Por isso as ideias são tão importantes. Imagina, por exemplo, que você tem uma história na qual você se sentiu rejeitada, tá? Então você está com ideia de que você está rejeitada. Então na sua vida você tem, por exemplo, 10 ocasiões. Em 9 ocasiões as pessoas te tratam maravilhosamente, escutam o que você diz, te respeitam, te dão, enfim, carinho e afeto. Mas numa só ocasião você realmente não é atendida como você esperava, ou você é rejeitada, ou ninguém notou em você. Então, você registra essa única ocasião, você nem vê as outras 9. Eu viajei e me aconteceu tal coisa, as outras 9 não estão registradas, porque é um registro com o qual você já sabe. Obviamente são coisas para ir transformando. E você transforma dependendo do tipo de memória que você tem, que, como eu digo, para um adulto é mais difícil criar essa memória. No entanto, se você tem um choque qualquer, você volta a criar uma memória, sem dúvida, emocional, física, inclusive, você cria memórias. Quanto tempo demora esse teu grupo? Bom, o meu grupo, digamos, de pessoas, de presença, é um ano inteiro no qual a gente se reúne 5 fins de semana durante o ano. Durante o ano são 5 fins de semana. Você faz um trabalho intenso de grupo, depois deixa a coisa se acalmar, aí você vai vendo o que se resolveu, o que não se resolveu, aí você volta a tocar aquilo desde um ângulo diferente. Depois desde outro ângulo diferente, porque no fundo a gente está mais ou menos trabalhando a mesma coisa a vida inteira. É um trabalho a longo prazo, Então você vai desde diferentes ângulos vendo aquilo. Depois desse segundo módulo vem um terceiro, esse terceiro sendo um espelho, onde você já trabalha a projeção a fundo. E a projeção é o ABC. É impossível se trabalhar sem se dar conta de que você está projetando, porque tudo acontece dentro de você. É tudo teu na realidade, né? Então, esse dedinho que vai de fora para dentro é completamente a chave do sucesso. Então, nesse grupo eu trabalho essa projeção e eu trabalho a culpa, porque a culpa, eu vejo a culpa como um vírus, é como um vírus que entra no computador, a culpa é mais ou menos a mesma coisa, porque ela vai da mão do castigo. Enquanto você tem culpa, você está se castigando, e você se castiga exatamente aí onde você tem culpa. É tão interessante isso, como as pessoas às vezes não são nem conscientes de como elas estão buscando problemas justo aí onde elas não se sentem bem, onde elas não se sentem, acreditam que foram erradas ou mais, ou sei lá o quê. Né? Então isso a gente vai trabalhando, e aí a gente vai entrando num âmbito muito mais transpessoal. Você vai deixando a tua novelinha de lado, você vai entrando num âmbito muito mais amplo. E esses grupos são mais ou menos de quantas pessoas, Mara? Nunca mais de 20. A gente normalmente entre 15 e 20. Porque eu já fiz com mais gente e perde qualidade, então... E como é que isso funciona online? Bom, é porque online não tem a mesma forma. Você criou uma outra forma para dar online? No fundo é a mesma coisa sempre, mas é uma forma na qual você pode se trabalhar em casa. Por exemplo, agora eu estou abrindo uma nova sessão que se chama Del Síntoma à la Solução, que quer dizer em português do sintoma à solução. Então, você pega os sintomas mais comuns da humanidade e vai dando um grupo para a pessoa trabalhar aquele sintoma. Você tem ansiedade? Você tem uma fórmula para trabalhar. Você tem depressão? Você tem uma fórmula para trabalhar a sua depressão. Bem interessante. Depois disso, se você quer continuar, aí você entra no que é o meu trabalho online, que é, evidentemente, mais suave. Não pode ser a mesma coisa. Mas é você mesma que dá o trabalho e que atende as pessoas? Bom, eu tenho uma equipe. Então, essa equipe, geralmente, digamos que se ocupa de um número X de pessoas. Mas eu faço a supervisão.
Quer dizer, que é um trabalho diretamente meu, mas a gente já que está trabalhando comigo há anos e sabe solucionar 90% dos casos, né? Marli, vamos falar um pouquinho aqui, nós estamos já esgotando aqui o nosso tempo, mas eu não gostaria de terminar sem fazer uma pergunta a você. Como é que está essa parte mística hoje em você? Como é que você vê Deus? Como é que você vê karma? Como é que você vê essa história tão falada atualmente de vidas passadas e de regressão a vidas passadas? Como é que você vê esses temas assim? Olha, as vidas passadas, eu não sei se é uma vida passada, mas eu sim sei que dentro do inconsciente profundo das pessoas tem histórias completas, completinhas, até com cheiro, com tudo, e que essas histórias, de certa maneira, se refletem no que você está vivendo aqui. Isso eu sei porque tem técnicas para chegar lá e realmente a pessoa te conta uma história vivendo-a profundamente. Isso é verdade. Agora, quer uma vida passada? Quer uma vida dos seus antepassados? Quer uma conexão psíquica com algo energético? Não sei, nem me interessa. O que interessa é resolver isso. Não é se é uma vida passada, não é. Eu acho que tudo está aqui agora, nesse momento, e é nesse momento que se resolve. E como é que hoje você vê Deus? Bom, você sabe, a evolução da mente, da psicologia, do acervo da humanidade vai progredindo, né? Eu estava dizendo que outro dia eu vi um filme do Jung, um filme que foi filmado há 40 e tantos anos e que passou todo esse tempo na gaveta, porque naquela época era tão chocante que eles não se atreveram a mostrar aquele filme. Hoje em dia, você vê, você ouve ele falando, e é já um lugar comum para a gente, não tem a menor novidade, entendeu? É incrível. Então agora, isso já faz parte do nosso acervo. Agora o passo seguinte está muito conectado com a física quântica. A física quântica está fazendo a gente mudar de paradigma. Está obrigando a gente a pensar de outra forma. Não tem mais tempo para ficar com a neura dando voltas. O tempo para isso se acabou. A gente está numa mudança de uma nova forma de vida e tem que aproveitar. A gente está no treinamento. Ainda tem um pouquinho de treinamento, daqui a pouco começa o jogo. Sabe? Então é assim, é diferente, é outra coisa. Eu vou te pedir então para deixar para o nosso ouvinte aqui, para o nosso espectador, para você deixar um docinho, ou seja, uma mensagem que ele possa começar do lado de lá a se trabalhar e a melhorar a vida dele. O que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que para viver aqui nesse mundo físico que a gente vive e para sentir a vida de outra maneira, é imprescindível a gente estar em contato permanente com essa dimensão maior. Quando você vive aqui sem esquecer dessa dimensão maior, tudo é diferente. Até as cores da natureza mudam. Tudo muda. Tudo muda quando você vive em contato com uma dimensão maior. Afinal, nós temos 2 hemisférios, né? Um é para viver aqui, para pagar ônibus. O outro é para perceber, para ir mais além desse cotidiano nosso. Então, o cotidiano até muda, até fica rico. Senão, ele é muito pobre. Atenção, hein, gente? Atenção. Marli, muito obrigada. Amei você aqui mais uma vez juntas. Eu amei estar aqui, Aninha. Obrigada, Marli. Obrigada a todos.